Muitas vezes, de uma fundamentação mais aprofundada que o simples bem ou mal-estar. Por isso mesmo, devemos conjugar suas informações e observações com as obtidas por alguns dos métodos anteriores ou seguintes, a fim de se conseguir uma melhor confirmação desses dados, e evitar-se as consultas diretas junto aos pacientes ou responsáveis. Pode-se fazer um acompanhamento através do controle por fichário pormenorizado, vide apêndice no final do livro, dentro de critérios racionais e com metodologia comum e eficiente. Essas fichas são de uma importância fundamental, pois nelas poderemos registrar todo o tratamento, desde o encaminhamento do paciente, suas observações e expectativas iniciais, toda a evolução do tratamento, comportando a comparação dos dados fornecidos pelo paciente, ou responsáveis, com os obtidos pelos médiuns, até um novo encaminhamento, num processo verdadeiramente seguro de avaliação. E, a depender dos critérios e do rigor ali estabelecidos, por essas fichas poderemos viabilizar e coligir dados, inclusive, para avaliação e pesquisas científicas. 4.5 Pelo receituário. Este é outro caminho muito seguro, desde que se leve em consideração os níveis mediúnico e moral do médium receitista. Atendida esta primeira parte, como o médium receitista quase nunca está ligado diretamente ao paciente ou ao seu tratamento, sua informação, posto que isenta das influências diretas oriundas do acompanhamento sistemático, torna-se menos vulnerável às interpretações pessoais. Entretanto, precisamos considerar que, se a receita prescreve um número de passes muito extenso, por exemplo, 32 passes, sendo um por semana, é comum se verificar, ao longo do tratamento, uma mudança nesses números, principalmente se os passes são de origem e fins magnéticos. Para se dirimir eventuais dúvidas, pode-se recorrer novamente ao receituário ou buscar informações pelas técnicas já descritas acima, a fim de se adaptar a uma nova quantidade. Uma outra questão vale igualmente se considerada, vezes há em que a espiritualidade prescreve um número exagerado de passes, como técnica de testar a paciência e a perseverança do paciente. Outras existem para consorciar-lhes, indiretamente, o acompanhamento das doutrinações evangélicas, e outras enfim, para que o paciente considere como anda sua fé. A par disso tudo, pacientes existem que precisam, de fato, tomar passes por toda a vida de encarnados que tenham, de forma metódica e sistemática, por ineficiência mesmo de suas estabilidades fluídicas, orgânicas, psíquicas ou morais próprias. Tais casos, entretanto, são as exceções, pelo que não se justifica o elevado número dos passes nas casas espíritas. 4.6 Pelo desinteresse do paciente. Pacientes existem que são relapsos até consigo mesmos, nada fazendo para recuperarem. São aqueles que não seguem as orientações que lhes são endereçadas ou que faltam sistematicamente ao tratamento. São os que querem a cura, mas não querem se curar. Situemos um exemplo prático. Um paciente que deve receber passes misto-magnéticos, uma vez por semana, venha 2 semanas seguidas, falte 2, venha mais uma, falte 3, volte outras 2, e falte mais 3. Está óbvio que esse tratamento não estará surtindo o efeito desejado. Em casos tais, o paciente deverá ser admoestado, desde as primeiras faltas, a se recompor, sob pena de ter seu tratamento cancelado. Aí, a alta se dá pelo cancelamento e não pela conclusão do tratamento. Em passes desse tipo, magneto X ou misto X, se o atendimento for semanal, deverá ser cancelado qualquer tratamento após 2 faltas seguidas, pois o efeito da fluidificação, após esse prazo, já será duvidoso, considerando-se, se for o caso, o próprio descaso do paciente que estará contribuindo decisivamente para a anulação desse efeito. Mas,
A regra para se determinar o cancelamento de um tratamento de passes deve levar em consideração outros fatores igualmente, pelo que a casa espírita compete ponderá-los responsavelmente antes de se decidir por limites, onde nem sempre os números fixos são os mais felizes. Dentre esses outros fatores, registre-se a quantidade de pessoas que poderiam deixar de ser atendidas por motivo de aquele paciente relapso ocupar-lhe a vez, ou até para se coibir o mau exemplo que tais pacientes transmitem aos demais, etc. 4.7. Por número predeterminado de vezes. De todos os métodos que vimos, este é o que estabelece o critério mais frágil. Afinal, se a própria medicina ensina que não existe tratamento igual para pessoas e casos diferentes, como poderia a terapia fluídica ser tão determinística? Quem tem aplicado passes ou racionalize seu entendimento, facilmente concluirá que qualquer fixação ou padrão exclusivo neste sentido demonstra comodismo, ritualismo ou desconhecimento de causa, porque, se os tratamentos fluídicos fossem tão rigidamente fixados, razão não haveria para se considerar os fatores morais, de fé, merecimento e esforço próprio. Fica sinalizado, mais uma vez, que precisamos estudar e sentir os casos, analisando os fatos e as situações, inspirando-nos nos bons espíritos e agindo com bom senso, discernimento e amor, pois quem ama verdadeira e indistintamente não pode amar apenas por número fixo de vezes. 5. As gesticulações, respirações. Assim se pronunciou Andréa Luiz. Lembrar-se de que na aplicação de passes não se faz precisa a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou bocejo de contínuo, e de que nem sempre há necessidade do toque no paciente pois a transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Atentemos bem para suas palavras, ele não proíbe a gesticulação, como querem alguns, afinal, passe é movimento. O que ele nos adverte é sobre o uso da gesticulação violenta, ao que acrescentaremos, espalhafatosa, irracional, ritualística, do tipo abanar o paciente com as mãos. Não é a violência, nem a encenação irracionalmente grotesca das mãos que dão maior ou melhor poder ao fluido, mas, sim, o que e como, pela vontade, direcionamos ao paciente. No tocante à respiração, o adjetivo ofegante, tal como ali empregado, é muito claro. Consideremos quão inconveniente é para o paciente receber um passe com um passista o tempo todo fazendo ufar, ressoando alto, suspirando profundo, bafejando mal educadamente. Isto, ao contrário do que alguns possam pensar, deixa patente o desrespeito ao paciente e a falta de preparo, moral e de boa educação, do médium. Em sua defesa, dizem que se trata de impulsos incontroláveis. Primeiro, se tudo que nos parecer incontrolável for desculpável, não haverá necessidade de nos preocuparmos em evoluir nem de reparar nossas faltas. Entre mentes, as detenções e os presídios estão repletos de homens que não controlaram seus impulsos. Segundo, quando se fala em estudo e educação da mediunidade se pressupõe, além do conhecimento da mediunidade, a assimilação das regras, inclusive da educação social. E terceiro, quando se respira ofegantamente ou se boceja, expelimos salivas, odores e excrementos que podem ser organicamente inconvenientes ao próximo. Para preveni-los desses, precisaríamos guarnecer nossos pacientes sob verdadeiros guarda-chuvas ou usarmos máscaras de proteção, o que, convenhamos, tornaria ridícula nossa sessão de passes. Como uma consequência natural desse raciocínio, acreditamos seja desnecessário maiores comentários sobre um outro tanto de graves equívocos que usualmente se comete, tais como estalar dedos, bater os pés no chão, bater palmas, soltar risinhos irônicos, ficar fazendo rezas tipo besourinhos, tremer mãos, sacudir a cabeça, bater de ombros, bocejar alto,
ficar cruzando e descruzando dedos, braços e pernas, usar de mímicas, etc. Afinal, tudo isso, e muito mais, faz parte do rol dos comportamentos destituídos de qualquer razão doutrinária, lógica, de bom senso e de boa educação, pelo que devem ser evitados. Em face de tais ponderações, melhor será aprendamos a nos conter, assimilando as corretas noções da boa educação, corrigindo nossos erros que, por alguns considerados pequenos, não deixam de ser passíveis de domínio e correção. A despeito das últimas colocações, entretanto, procuraremos analisar duas outras situações bem vinculadas aos gestos por motivo de comportarem explicações mais pormenorizadas. 5.1 O sacudir das mãos. Esta é uma situação com a qual nos deparamos com frequência. Muitos passistas imaginam que do fato de sacudirem as mãos estarão, com isso, se desfazendo dos fluidos negativos, pretensamente advindos dos pacientes por ocasião dos passes. Sayonave nos garante, e nosso bom senso ratifica, que isso tem um efeito psicológico, pois esse efeito ajuda a criar a ilusão de que se pode eliminar algo aderente, capaz de se transferir ou de se ligar. Pode até mesmo fazer com que se tenha a sensação agradável de um trabalho conscientemente executado. É importante notemos isso claramente. Um efeito psicológico, substancializado por nossos reflexos condicionados, fazendo suceda algo físico por atendimento ou ordem mental, e não uma ocorrência física real por simples movimentação física. Seguindo com Sayonave, encontramo-lo aditando a informação de que ele nunca põe em prática tal sacudir de mãos pois lhe parece muito ingênuo. E dá outra explicação. O gesto de sacudir as mãos tem, antes de mais nada, um efeito puramente fisiológico. Aumenta e apressa a circulação dos pulsos, onde se experimenta a sensação de peso, aumento de calor, erroneamente visto pelos magnetizadores do passado e pelos seguidores irracionais, já contemporâneos, como sendo um afluxo do famigerado prana dos yogis, de bioenergia, de bioirradiação ou de biomagnetismo. Não é isso. Trata-se de um efeito fisiológico, passível de ser deixado de lado, sem qualquer receio. E aí surgiu uma nova explicação, uma ocorrência fisiológica. E é o que se dá, quando sacudimos as mãos, fisiologicamente sentimos mudanças em nossas extremidades, como psicologicamente expelimos os fluidos, pretensamente, agregados. Imaginamos que aquele reflexo fisiológico é uma resposta fluídica ao nosso ato de sacudir as mãos. Resultado, quando parcialmente o julgamos, assumimos uma postura e uma técnica equivocadas pois tomamos o efeito como consequência de uma causa insustentável. Não é o fisiologismo das mãos que curam ou dispersam, mas os direcionamentos fluídicos comandados pela mente e por elas veiculados. Uma última situação a se considerar é que muitas vezes tal prática decorre do fato de que, assim agindo, o passista imagina impressionar positivamente o paciente, partindo do pressuposto de que vários pensam seja o mal em si algo que lhe foi projetado, imposto, injetado, donde o passista estaria simplesmente lhe extraindo esse mal estranho. Como se vê, é um comportamento equivocado a partir de sua própria propositura pois que se infirma a partir de referencial falso. 5.2 O lavar as mãos. Como medida de higiene, é interessante. Muitas vezes chegamos para aplicar passes vindos direto do trabalho, é o volante do carro, são as arreatas dos coletivos, é o suor natural, são os objetos que pegamos, é a poeira da rua, são os poluentes naturais, etc. Tudo isso, sem dúvida, nos recomenda lavar as mãos, mas, paremos por aí. Afinal, vale o que sai da boca do homem e não o lavar ou deixar de lavar as mãos, como tão bem ensinou Jesus. Isso mesmo, ainda que tal medida tenha justificativa plenamente racional e lógica,
Não podemos assimilá-la como ritual nem como condição indispensável, pois casas espíritas existem, e em grande números, que nem ao menos dispõem água para beber, quanto mais para se lavar as mãos. Por outro lado, querermos ritualizar que após os passes devamos lavar mãos, para assim extrairmos as impurezas fluídicas aí agregadas, é querer demais. É de conhecimento geral que uma limpeza fluídica se faz pelo dispersivo e que, quando aplicamos no paciente, automaticamente estamos aplicando também em nós mesmos. É como a lavadeira que, à medida que vai lavando roupas, vai igualmente lavando suas mãos. Por isso, quando nos conduzimos corretamente na aplicação do passe, não retemos em nosso psiquismo fluídico as emanações deletérias dos pacientes. Se, todavia, a despeito de tudo, tal ocorrência se verificar, façamos uma prece ou, em caso extremo, peçamos um dispersivo a um companheiro. O lavar as mãos após o passe só seria aceito apenas nas condições de higiene acima apresentadas, pois como ato de autodispersão fluídica definitivamente não tem justificativa nem respaldo doutrina. Mais graves ainda, no sentido dos rituais, são certas recomendações aconselhando passistas a tomarem banho antes e depois dos passes. E se a sugestão vier acompanhada de receitas com chás e ervas purificadores de clima astral, a ausência de respaldo doutrinário é gritante e berra por si mesma. 6. Pés descalços e mãos para cima. 6.1 Os pés descalços. Certa vez, numa reunião de estudo e educação da mediunidade, uma médium daquele grupo mediúnico, estando com os sapatos apertados, resolveu tirá-los para ficar mais relaxadamente acomodada. Como era uma médium das mais antigas, daquelas que quando fala uma coisa todos dizem amém no fim, se bem ela não seja arrogante nem fique por aí instruindo erroneamente as pessoas, na semana seguinte começou um tal de tirar sapatos que, um mês após, já tinha se tornado regra geral para os demais componentes do grupo. Até que alguém resolveu perguntar por que naquela sala os médiuns tiravam sapatos. E por quê? Responderam, Dona Fulana também tire os dela. Ou seja, fizemos porque alguém faz, e não ligamos de saber se está certo, se tem fundamento ou não. Depois de explicado o motivo da primeira vez por que ela tirou os sapatos, e que tinha continuado tirando pois o chão daqui é tão fresquinho, reformulou-se a prática e todos voltaram a ficar calçados. Como inclusive orienta a boa educação. Mesmo se tratando de um caso particular, dá para se ter uma ideia de como as coisas são complicadas quando não se estuda ou não se investiga suas razões de ser. Um caso semelhante se deu quando, a fim de se atender a um maior número de pessoas que buscavam um copo de água fluidificada após as reuniões, uma instituição espírita que frequentávamos resolveu colocar o filtro, que até então ficava num recanto de pouco acesso, à porta de entrada, saída da casa. Já na primeira semana, tal atitude deu origem a uma verdadeira romaria, um inusitado ritual. Quem entrasse ou saísse da instituição ia direto ao pote. Conclusão: em menos de um mês o filtro teve de voltar ao seu lugar original, a fim de evitar aquela assimilação eucarística da água, não sem antes se ouvir verdadeiros brados de revolta daqueles que, inocentemente, não viam naquilo nada mais que um copo de água fluidificada. Mas, isso também tem uma explicação. A doutrina espírita foi codificada há apenas 144 anos. Estamos em 1991, pelo que é muito pouco provável na presente encarnação algum de nós esteja espírita pela terceira vez. As probabilidades nos dizem que, no máximo, esta é nossa segunda encarnação como espíritas. Por nós mesmos, imaginamos que a grande maioria dos espíritas de hoje está sendo pela primeira vez. E o que tem isso a ver? Significa que muito provavelmente somos recém-egressos de igrejas ou orientações religiosas ritualísticas e dogmáticas,
traduzido por nosso instintivo reflexo condicionado nos impulsionando à tentativa de ritualizarmos tudo que nos surgir proveniente de orientação religiosa. Como no espiritismo não há rituais, paramentos e outras coisinhas mais, tendemos a buscar o jeitinho para inventar soluções não requeridas. Voltemos aos pés descalços. Observamos que quando alguém quer dar um cunho pseudocientífico ao fato costuma tirar ilações da analogia do fio terra, ou compõe um raciocínio onde explica que com os pés descalços as energias da terra fluem mais facilmente pelo corpo. Consideremos. 1. Não somos fios condutores de eletricidade nem participamos de circuitos elétricos, pelo que não precisamos de ligação direta com a Terra além da perispiritual. Se, como já vimos há mancheias, os fluidos atuam à distância, e como os assimilamos de forma etérea via centro coronário, tal recurso, quando justificado por essa analogia, é taxativamente dispensado. 2. Sobre a questão das energias da Terra, já tivemos oportunidade de comentá-la quando mencionamos, no capítulo 4, item 3, os estudos e teorias da Kundalini. Se, tal como vimos, aquelas energias primárias não devem ser despertadas por seus métodos esotéricos, e considerando-se que elas só fluem da maneira descrita como fogo serpentino, a justificativa dos pés descalços, que toma por base ditas energias, se torna insustentável por inverossímil. 6.2 As mãos para cima. Parece-nos claro que tal atitude indica tratar-se do efeito físico resultante de uma pretensão psicológica de se imaginar assim podermos captar as energias espirituais. Analisemos o assunto em 2 pontos. 1. Sabemos que o acima e o abaixo são posições relativas, mesmo em se tratando de regiões espirituais. É também conhecido que os espíritos nem sempre estão acima de nós mas, via de regra, ao nosso lado. De outra forma, os fluidos chamados espirituais estão estabelecidos num campo energético e fluido cósmico, multidirecional e não num sistema de represamento com liberações tipo cachoeira ou cascata. Disso tudo decorre que agimos equivocadamente quando pressupomos a captação de uma energia erroneamente imaginada num lugar geográfico não condizente com a realidade. 2. Também vimos no capítulo 8, item 1.1 as mãos, que não é necessariamente pelas mãos que captamos fluidos do céu mas sim pelos nossos centros de força, especialmente o coronário. Isso fecha a questão. Uma dedução que leva-se a assimilar as mãos como captadores fluídicos vem de algumas evidências percebidas, especialmente por médiuns videntes. Dizem esses que, muitas vezes, as mãos dos passistas adquirem ou assimilam fluidos desarmonizados dos pacientes e que, portanto, as mãos são captadoras. Tomemos um ímã como analogia. Quando passamos esse metal sobre uma camada de limalha de ferro, essa limalha se orienta no sentido do campo magnético criado pelo ímã. Caso não haja nenhum anteparo entre o ímã e a limalha será atraída para aquele. Apesar disso, no ímã não localizamos uma zona de captação magnética mas um campo magnético que, por afinidade, atrai para si os metais que se lhe combinam. Semelhante processo se dá com as mãos. Elas apresentam um campo anímico e magnético que, em determinadas situações de afinidade e em não havendo um anteparo psíquico, produz atração de alguns tipos de fluidos que, em condições normais, seriam dispersados. Por fim, apesar dessas explicações, há quem pretenda justificar tal gesto dizendo que ele nada tem de prejudicial ao passe, de inferindo seja indiferente fazê-lo ou não. Não concordamos com tal posição. Pode não ser considerado como dos maiores males, mas faz muita diferença porque seu uso induz um misticismo, a uma ritualística descabida e irracional, em face de não possuir fundamentação evangélica, doutrinária, nem científica.
E importa ainda pelo fato de ser nosso dever evitarmos os equívocos que tanto têm contribuído para a tentativa de desnaturar uma doutrina tão séria e gravemente codificada. 7. Outros usos e hábitos. 7.1 Alimentação. Muito se fala, se critica e se comenta sobre a alimentação não só do passista como do paciente. Antes, ouçamos os espíritos na obra básica da codificação. Será racional a abstenção de certos alimentos, prescrita a diversos povos? Permitida é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal, ou de outra qualquer, por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. É bem verdade que aqui os espíritos estão respondendo de forma genérica e não para o caso específico da mediunidade curadora. Mas, será que seria muito diferente? Quando os espíritos dizem que a carne se alimenta da carne, estão deixando claro que, a despeito de alguns apregoarem aos quatro cantos os exagerados malefícios da carne, ela não é um mal em si mesma, pelo que não pode, pura e simplesmente, ser rechaçada como uma epidemia, uma praga, um pecado. Nada de se dizer que médium passista não pode comer carne nunca. Também, não exageremos, acabei de me refestelar numa churrascaria e vim aplicar meus passes. Nem uma coisa nem outra, como diz o provérbio, a virtude está no meio. A carne não é pecaminosa, isto é ponto pacífico. Mas ela dispõe de certas toxinas que, quando assimiladas, interferem na qualidade radiante dos fluidos, podendo inibir condições mais favoráveis ao tratamento fluidoterápico. Seu consumo desregrado ou exagerado torna a qualidade de nossos fluidos magnéticos mais inferiorizada, com maior dosagem de impurezas orgânicas, tornando-os destoantes ante certos requisitos normais, que chamaríamos psi-orgânicos, para que se estabeleçam as condições de uma boa fluidoterapia. Raul Teixeira coloca um ponto de vista muito interessante. A alimentação não define, por si só, o potencial mediúnico dos médiuns que deverão dar muito maior valor à sua vida moral do que a comida. Obviamente, é mais compreensível que a pessoa coma no almoço seu bife, se for o caso, ou tome seu cafezinho pela manhã, do que passar todo o dia atormentada pela vontade desses alimentos, sem conseguir tirar da cabeça o seu uso, deixando de concentrar-se na tarefa. Lembremos-nos que o médium Hitler era vegetariano e que o médium Francisco Cândido Xavier se alimenta de carne. Existe, entretanto, uma outra situação que muitas vezes se omite ou se dá menos importância que a dada à carne, mas, que repercute de forma tão ou mais desequilibrante ainda para as emissões fluídicas. Trata-se da alimentação pesada, exagerada, gulosa, quantitativa e qualitativamente falando. Via de regra, tal procedimento é muito mais restringente a uma boa emissão fluídica do que uma alimentação leve com ingestão moderada de carne. Fora disso, não poder olvidar jamais o aspecto psíquico, moral. Afinal, não adianta muito lavar as mãos e nos contaminarmos com nossos pensamentos. O Evangelho é direto, então lhes disse: assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo o que entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícia e o dolo, a lascívia, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É como já foi frisado alhures, não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, paixão desvairada, a inquietude obsidiante, constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável, por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos, através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Alexandre. Como pode ser observado, o irmão Alexandre não se refere à carne em particular, mas à alimentação em geral, pelo que devemos ter cuidado com ela. Mas esse cuidado não deve se restringir a pensar que é pecado comer carne ou simplesmente evitá-la por recomendação não se sabe de onde nem de quem. Ponderemos racionalmente e nos preocupemos primeiro em vigiar nosso campo mental. Assim agindo concluiremos, por nós mesmos, que nos dias em que vamos aplicar passes não é de boa medida que abusemos da carne, principalmente se os passes que iremos aplicar forem de origem fluídico e magnética ou para fins magnéticos. Se for possível, preferível evitemos sua ingestão nesses dias, sem, contudo, fazer disso motivo para preocupações extremadas ou puritanismos farisaicos. Os naturalistas nos têm demonstrado há mais dias que os alimentos naturais são muitas vezes mais ricos e saudáveis que os enlatados ou de origem animal. Mas, a proteína animal, para uma grande maioria de pessoas, ainda faz parte de sua necessidade básica, elementar, pelo que não devemos constrangê-la de forma preconceituosa ou extremada, criando certos traumas que redundariam em maiores prejuízos que a simples alimentação com base carnívora. É prudente e pertinente a recomendação de Kate Wood quando o lembra. As proteínas das plantas geralmente são deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais, o que equivale a dizer que, para obter proteínas completas, seria preciso consumir grande quantidade de vegetais. É recomendável comer pouca carne. Mas, uma vez que você decida substituir proteína vegetal por proteína animal, você deve se assegurar de que está consumindo regularmente a quantidade necessária de aminoácidos. Emmanuel também vaticina que a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. André Luiz recomenda mais: fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que possível,
respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Kardec, referendando Lamennais, é enfaticamente sensato, como, antes de tudo, a natureza jamais age contra o bom senso. É impossível ao homem submeter-se impunemente a essas privações da carne. Pode ser-se bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, desde que seja razoável. É uma questão leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa. Fujamos, portanto, dos excessos, tanto de proibições, notadamente as extremadas, quanto de liberalidades irresponsáveis. Podemos comer tudo, mas analisemos quando devemos, como fazê-lo e o quanto é necessário, pois alimentação em demasia não é sinônimo de aumento de saúde, quando muito, é apenas aumento de peso, jungidos ao aumento dos trabalhos orgânicos por digeri-los, inibindo, assim, as atividades e potencialidades fluídicas do espírito encamado. Um outro ponto vale ressaltar, especialmente quando consideramos o passe de origem magnético. Não é de bom alvitre se fazer aplicação desse tipo de passe logo após a alimentação, tanto do passista quanto do paciente, pois a prática do magnetismo nos ensina que tal descuido produz sérias consequências em ambos elementos, com efeitos quase sempre imprevisíveis. Não podemos esquecer que da qualidade de nossa alimentação depende a nossa conduta vital, sanguínea e fluídica. Pelo que importa saibamos escolher bem, dentro das possibilidades de cada um, os alimentos com que iremos nutrir nosso organismo, e não apenas nos limitarmos a atender nossos apetites e deleites gastronômicos. Bem sabemos que, a depender do que comemos e de como comemos, quanto mais mastigada a comida, melhor aproveitamento de suas potencialidades para nosso corpo. Até nossas dejeções se processarão equilibradamente. Isto é interessante seja notado, pois constantes prisões de ventre ou repetidas diarreias podem ser sinais de que nosso comportamento digestivo está incorreto, que gera, por consequência, irregularidades na corrente sanguínea, desaguando sérios prejuízos para nossas energias fluídicas. Por outro lado, o hábito de tomar bastante líquido ao dia, recomenda-se uma média de 1,5 litro a 2,3 litros por dia para o adulto. É uma saudável e aconselhável prática. 7.2 Os vícios. Talvez este item fosse dispensável pois não apenas os passistas, mas todos os espíritas devem ter consciência de que todos os vícios, dos considerados menores àqueles unanimemente repudiados, são marcas de imperfeição. Mas alguns se defendem. Eu não sou santo. De fato, não somos santos nem a doutrina espírita é a doutrina só deles, pois, sua função básica é exatamente socorrer e ajudar a erguerem-se os homens caídos em erros. Ela é a doutrina que ajuda a santificar o homem por convidá-lo, racional e logicamente, a reformar-se moralmente e a domar suas más inclinações. Portanto, podemos não ser santos, mas temos nas mãos o roteiro para nos santificarmos e vivermos santamente, sem aquela desculpa do sou imperfeito mesmo. Outra coisa, quando reconhecemos que estamos em erro, é sinal de que, em nós, já luz o conhecimento do mal a ser extirpado. Reter-se nele é demonstrar-se em disposição à evolução, opondo obstáculos às benesses superiores. Agir assim é abrir mão do direito de reclamar proteção quando as consequências do erro se fizerem presentes. Mas, vamos ao assunto de forma mais direta. É pura verdade que o Espiritismo não proíbe coisa alguma. Mas, também é verdade que muitas coisas ele não recomenda de forma nenhuma. Como o ser humano prefere registrar observações a partir do ângulo que mais o agrada, o mais comum é ouvirmos a primeira verdade, sem nos lembrarmos de aditar a segunda que não apenas lhe decorre como é complemento indissociável.
Das coisas não recomendadas se encontram todos os vícios: o fumo, o álcool, o tóxico de uma maneira geral, o carteado, os abusos de toda a ordem e tudo aquilo quanto importar ao desequilíbrio orgânico ou psíquico do homem. Até parece-se querer voltar à questão: assim é querer sejamos santos. Não, não é. Mesmo porque santidade não é apenas abstenção de elementos ou práticas nocivas. O Espiritismo nos ensina que não apenas respondemos pelo mal que praticamos, contra quem quer que seja, inclusive nós mesmos, como por todo o bem que deixamos de fazer. Santidade, portanto, é um estado de elevação moral, sem agregados inferiores. A abstenção dos vícios é apenas um dos referenciais do bom passista. Detendo nossa atenção na questão do fumo, para o passista ele é extremamente nocivo e desaconselhável, ainda que em pequenas quantidades e sem o trago, principalmente quando se faz uso do sopro curativo. Quanto ao álcool, a despeito da alegação de organismo precisar de pequenas dosagens dele, sabemos que outros alimentos naturais suprem suficientemente bem essa necessidade e, como um simplório raciocínio nos indica, não temos notícia de que algum corpo normal já tenha perecido por não ingerir álcool, mas o mesmo não se pode dizer da recíproca no tocante aos tóxicos, psicotrópicos, alucinógenos e toda sua variedade, não apenas por afetarem diretamente o corpo orgânico, mas, por infligirem sérias constrições e graves desequilíbrios perispirituais, psíquicos e mentais a quem lhe faz uso, não devem sequer ser experimentados. Quem queira conhecer os efeitos e alcances dos tóxicos não precisa nem mesmo buscar literatura específica, basta acompanhar os noticiários e reportagens que envolvem os que se envolvem com isso. Por outro lado, os excessos, do sexo, da alimentação, dos exercícios físicos, da lassidão, entre outros, são definitivamente perniciosos, primeiro por desviarem as energias, que poderiam ser espiritualizadas, para um adensamento material, e, depois, por escravizarem os homens à animalidade, restringindo, assim, sua marcha ascensional. Não desceremos a comentários pois existem inúmeras obras que evidenciam tais aspectos com a profundidade e equilíbrio devidos. Resumindo, o passista não é um ser de outro planeta, mas, para se dizer terráqueo, não precisa assimilar os defeitos e equívocos da sociedade. Hajamos e vivamos o mais natural possível, usemos tudo o que a natureza põe à disposição, busquemos uma harmonia integral. Para isso, importa considerar a matéria superior ao espírito, a inferioridade como depender natural do ser humano, o trabalho como uma punição. Aqui estamos para evoluir, ajudando, servindo, amando, perdoando, compreendendo, renunciando. Sejamos, isso não é condição de evolução, é tropeço que interessa seja superado. E se conhecemos nossos erros, não esperemos novas oportunidades de correção pois ela já existe, aqui, já. Afinal, quanto tempo já perdemos? Quão melhor já poderíamos vir servindo há mais tempo? 7.2.1 No paciente. O paciente portador de vícios deve ser encaminhado à evangelioterapia a fim de, conhecendo a doutrina e todos os seus ensinamentos, adquirir condições de vencer seus maus pendores. No tocante ao seu atendimento pelo passe, precisa ele ser advertido aos cuidados para melhor usufruir as energias que lhe serão doadas, assim conclamando ao afastamento dos vícios. Para o passista, o atendimento do viciado é sempre mais tenso, pesado por motivo mesmo do desequilíbrio disseminado por todo o corpo fluídico e orgânico do paciente. Isso, entretanto, não deve tolher nossa iniciativa de ajudá-lo, socorrê-lo, como não devemos nos limitar a aplicar-lhe passes omitindo-lhe o tratamento complementar e indispensável da doutrinação evangélica, por intermédio das palestras e dos estudos doutrinários. 7.3 Sexo antes do passe.
Se bem o assunto liga importância também ao paciente, em virtude mesmo não ser conveniente ficar fazendo cartilhas pormenorizadas de comportamento para eles, apenas registraremos que assim como certas intervenções ou tratamentos médicos requerem do paciente a abstenção de relações sexuais antes e durante determinado período, a fluidoterapia solicita um certo autopoliciamento da parte dele, pois, conforme já vimos repetidas vezes e de variadas formas, a estabilização das cargas fluídicas depende enormemente dos campos psíquico e mental do paciente, bem como da própria manutenção de seu potencial energético. Como o ato sexual em si é um forte catalisador de nossa atenção e um obliterador de energias vitais, ao tempo em que leva, analisando a questão apenas do ponto de vista fluídico, para os órgãos e sentidos empregados no ato concentrações de fluidos magnéticos mais densos, isto pode criar um desequilíbrio fluídico no paciente, com possíveis comprometimentos na absorção e na retenção das cargas fluídicas que venham a ser doadas por ocasião do passe. Queremos, contudo, deixar bem claro que o sexo em si não é pecado nem proibido, todavia, não podemos esquecer que a principal característica que temos de diferenciação entre os animais irracionais e nós é que possuímos a liberdade consciente de agir. Isso quer dizer, fazer ou não fazer, querer ou não querer, controlar ou não controlar, pensar e decidir com razão e coração. Não creiamos que a liberdade que temos é apenas a de fazer, querer ou não controlar instintos. Quando dominamos nossos instintos, estamos decididamente avançando, pois dessa superação se observa nitidamente o equilíbrio e o discernimento já começando por luarizar nossas noites de inferioridade. Não sirvam, entretanto, nossas palavras para se fazer condenar ninguém pois, como bem registrou o instrutor de André Luiz, o irmão Félix, não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Quanto aos médiuns, também nada é proibido, mas, a questão da conveniência entra aqui com toda a sua força. Comecemos pelos afrodisíacos. Nemésio demonstra enorme esgotamento, à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrola-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos usados solapam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Irmão Félix, fácil perceber como aquilo que ingerimos com fins de desvirtuamento, especialmente na área dos apetites sexuais, exerce um efeito inverso ao sentido das defesas físicas e psíquicas. O mesmo se dá com o uso abusivo ou indevido do sexo. Desnecessário dizer que tais alquimias do vício são fortemente desaconselhadas. O sexo deve ser, principalmente pelo espírita médium, muito bem valorizado no real sentido do termo. Afinal, se tudo o que na vida valorizamos empregamos com proficiência e equilíbrio, não poderia ser diferente com o sexo. Portanto, nada de abusos sexuais, até mesmo para podermos valorizar o sexo na medida de sua importância. Deixemo-lo, literalmente, onde ele se encontra, não impondo ao coração sob forma de obsessão, pois, caso assim façamos, estaremos não alçando o casulo nobre do órgão símbolo do amor, mas, projetando este àquela região. Como asseverou Cristo, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, registrando-nos, assim, que não devemos dar tanta valência às coisas terrenas para não nos prendermos demasiado e perniciosamente a elas. O espírito Carneiro Campos, numa mensagem notável, nos fala dos avanços do homem em vários e importantes setores da vida em geral, quando se trata dos compromissos e das relevantes manifestações sexuais recorrentes a tabus ou atitudes do cinismo, sem a sã preocupação de um comportamento sério, grave, com vistas ao entendimento da questão, em clima de elevação, naturalidade, sublimação. Ponto. O problema do sexo, em grande parte decorrente da educação, resulta,
sem dúvida, da atitude mental que se mantém em relação a ele. Colocando-se o pensamento exclusivamente nas suas necessidades reais ou falsas, estas assomarão em atividade perniciosa, geradora de alienações, promotora de suicídios. Dirigido pela mente esclarecida, faz-se nobre instrumento na programação para a qual foi elaborado pela divindade com os elevados mistérios da perpetuação da espécie. Dentro do enfoque deste item, sabemos que a atividade sexual oblitera certas energias vitais que poderiam ser utilizadas na fluidoterapia. Quando o sexo é praticado pelo passista, antes da aplicação dos passes, ficam diminuídas a força e a penetrabilidade dos fluidos magnéticos. Isto porque o ato sexual aciona o centro genésico em sua expressão mais material, obstaculando, assim, o livre fluir das energias magnéticas radiantes. Ademais, a atividade sexual normalmente deixa fortes impressões no campo mental do passista e isso pode vir a prejudicá-lo no que diz respeito ao seu poder de concentração e de observação. Estes são os principais motivos pelos quais o passista deve evitar de praticar antes das sessões, policiando-se e disciplinando-se a partir de suas condições afetivas e sensuais. Importa, agora, considerar essa questão do antes. É de se notar que estamos aqui tratando de simplórios minutos, mas, de um intervalo mínimo 24 horas, pelos motivos já expostos. Anotemos o que nos diz o espírito André Luiz a respeito. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste, cargas que se caracterizam potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como quer obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua, indiscriminadamente, através de contatos, quase sempre desregrados e infelizes, que lhes carregam, em consequência, a exaustão e o sofrimento como processos educativos. E é ele mesmo quem conclui: compreendemos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual, e consequentemente no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Finalizemos, observando as condições de conveniência. Afinal, nem sempre os cônjuges são ambos espíritas e isso faz com que, muitas vezes, um queira impor suas necessidades ao outro. Por não ter o freio devido nem a determinação da abstenção em determinados momentos, pode fazer-se o tarefeiro instado a satisfazer os compromissos sexuais do matrimônio, pelo que o bom senso recomenda sempre se opte pela solução menos constrangedora, a definir-se pelas condições de convivência e da ação mental de cada indivíduo. Outros sim, as condições para o sexo antes do passe se refere a quem tem uma vida conjugal definida. Não se interpõe às nossas palavras a liberdade de se fazer sexo para quem não tem os compromissos, daí decorrentes, devidamente assumidos. 7.4 Os remédios. Um espírito amigo, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, quando estava há poucos meses de desencarnar, continuava participando, com regularidade de sempre, de uma reunião familiar, mesmo com a saúde periclitando. Uma médium, naquela noite, de forma súbita, sentiu-se compelida a jantar e, não só, a comer 2 ovos praticamente crus. Achou estranho, mas não conseguiu se controlar. Durante a reunião ela teve uma insofreável vontade de aplicar um passe nele, mas esperou o momento adequado. Quando a ocasião se fez presente, ela aplicou-lhe um passe misto e sentiu, em ocasião, como se tivesse transferindo uma energia muito forte,
tão forte que nunca houvera sentido antes. Resultado: após a reunião, ele perguntou: "Você comeu ovos antes da reunião?" Ao que ela, meio embaraçada, imaginando repreendida, respondeu afirmativamente. Ato contínuo, ele disse que estava se sentindo fortemente restabelecido, mas, esquisitamente, registrava inequívoco o gosto de ovo no paladar, ao ponto de arrotar com aquele sabor. Posterior foi confirmado que aquilo tudo teria feito parte de um atendimento previamente estabelecido pela espiritualidade. Numa outra oportunidade, em idêntica situação, a mesma médium tomou um medicamento por intuição, sem saber para que servia. Veio a explicação depois, foi apenas para transferi-lo, parcialmente, por igual processo, ao mesmo irmão que, conforme informações posteriores, não poderia ingerir o medicamento pois ali havia componentes indevidos ao seu debilitado estado orgânico. Quer dizer o seguinte: o médium assimilou todo o remédio, reteve no próprio organismo, por obra de manipulação dos espíritos, a parte que não deveria ser transferida, e projetou ao irmão os componentes que lhe eram necessários. Com isso, ele teve relativas melhoras físicas, aqui demorando-se até concluir seus quefazeres, insinuando-nos, assim, uma moratória, depois confinar pela espiritualidade. Pode ser que o leitor se admire dessas informações, mas, garantimos que são reais, ainda que não comuns. A forma como apresentamos os casos acima mostrou o lado positivo das transferências de substâncias, diríamos, físico-químicas, do médium ao paciente. Mas, tal prática apresenta muitos riscos que não convém serem corridos. Registramo-los aqui, apenas como ilustração e não como recomendação, pois a própria médium que assim funcionou nos dois exemplos, nunca mais, depois dessas duas oportunidades, voltou a ter qualquer registro dessa natureza em suas atividades como passista. E ela continua até hoje praticando o passe em sua forma natural. Registre-se que ali a intuição funcionou de maneira quase inconsciente e que a não repetição continuada do feito demarca a existência de limites e oportunidades, muitas vezes desconhecidos ao nosso vulgar entendimento. Dessa forma, de maneira experimental, mostramos que há transferência de componentes físico-químicos no passe, de origem fluídica, magnética e mista. Pelo que é desaconselhável pessoas que estejam fazendo uso de medicamentos controlados aplicarem passes com essas características. Nesses casos, a abstenção temporária é devida e requerida. Se, no exemplo, o organismo da médium reteve as substâncias que não deveriam ser transferidas, não podemos relevar que se tratava de um caso especial em que a espiritualidade agiu com plena mobilidade e prévia preparação. Pelo que jamais poderíamos generalizar a situação para os passistas que estão tomando certos medicamentos. Mais uma vez prevalece o bom senso. 7.5 O passista doente. Eis outra questão muito comum: o passista está adoentado. Deve-lhe aplicar o passe a si mesmo? A resposta comporta: examinemos se o passista está com alguma doença transmissível ou se seu estado físico o impossibilita de aplicar passe. Se sua doença é contagiosa ou transmissível, não deve aplicar o passe, principalmente se for com fluidos magnéticos próprios, pois, quando transmitimos nossos fluidos, com ele levamos não apenas nossas virtudes, mas, igualmente nossas mazelas. Ademais, nessas condições de contágio ou transmissibilidade de nosso mal, não devemos, sequer, ficar no ambiente das cabines de passes a fim de evitar sua propagação. Isso recomenda a prudência e o bom senso. Algumas doenças, entretanto, existem, que não afetam significativamente a doação de fluidos, como, por exemplo, certas rinites alérgicas, dores de cabeça, dores musculares e tantas outras. Entretanto, importa meçamos com cuidado o grau de risco que expomos o paciente,
bem como nossas próprias condições físicas, a fim de não pecarmos por falta de prudência. O exemplo dado no item anterior nos adverte com clareza até que ponto pode se dar a transferência fluídica, pelo que não podemos nem devemos negligenciar sobre nossas disposições orgânicas em função do paciente. 7.